Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui com Rose Nascimento, minha colega aqui da faculdade. E hoje vamos, enfim, fazer uma entrevista, uma conversa, um diálogo bem bacana. Enfim, se apresente, Rose, quem é Rose, quem é Fulô. E aí galera, sou a Rose, sou de Natal. E aí eu tô nesse processo de me dizer escritora, me tornar escritora. E eu vou conversar com o Júnior sobre essa primeira obra que eu escrevi, que é Desvio, meu primeiro livro autoral de contos, pela editora Nua, do Rio de Janeiro. Vamos saber o que vai rolar aqui de conversa. Bom, vamos começar realmente do começo, falando um pouquinho mais sobre o livro em si, como é que foi pra você, todo o processo, como foi a ideia de criar esse livro, porque você já tem outras obras, né, que vamos comentar mais pra frente. Eu queria saber como é que deu esse projeto inicial. Então, esse livro, Desvio, é um livro de contos que eu comecei a escrever desde 2015, faz um tempinho atrás, eu era um pouco até mais jovem do que sou hoje. Reúne alguns processos que eu tive, alguns processos pessoais que eu tive, e que acabou se tornando um livro depois que eu participei da seleção nacional que a editora Nua lançou, lá no Rio de Janeiro. Ela demorou um pouquinho a responder, eu achei que eu não iria passar, mas fui selecionada. E aí aconteceu esta obra. E eu queria saber como é que foi também seu processo de escrita, né? Porque cada autor tem a sua forma de escrita, tem gente que tem um horário específico, você tem um horário específico para escrever, ou a ideia simplesmente vem? Nossa, eu não sou muito organizada em relação à escrita. E eu aprecio muito quem seja. Até porque a gente tem muitas demandas pessoais, né, no dia a dia. A gente tem emprego, a gente tem que ir pra faculdade, a gente tem que fazer inúmeras coisas no dia. E, enfim, eu escrevo mais quando eu estou realmente inspirada. E essa inspiração pode vir em qualquer momento. Pode vir na madrugada, pode vir à noite. Pra finalizar, Desvio, que tem obras também, tem contos de 2018, eu acabei passando algumas noites insônias pra reproduzir esse livro. Dentro do ônibus também acontece muito, né? Às vezes a gente tá assim, olhando pra uma moça que tá só querendo chegar em casa, inclusive é uma das coisas que você fala num dos contos, que foi um dos meus favoritos. E toda aquela turbulência da gente estar lá, né, dentro de um espaço e imaginar tudo, é muito legal. Eu queria saber das suas influências, porque, enfim, eu sei que todo mundo tem influências pra escrita e pra vida, eu queria saber quais foram as suas. Nossa, essas... eu dou tudo um pouco, mas eu aprecio muito mais autores negros da literatura afro-brasileira ou negra. E aí eu comecei a ler muito recentemente Conceição Evaristo, Geni Guimarães, que são mulheres incríveis que eu recomendo pra qualquer pessoa. Mas não necessariamente nesse processo de 2015 eu já li essas mulheres, né? Acho que não foi por aí que começou. Eu gostava muito de Machado de Assis. Sim. Mas eu acho que é mais de repertório das coisas que eu leio, que como é que isso vai se concretizando nessa escrita, porque tem muita coisa contemporânea, muitos autores e autores que eu leio e que não necessariamente vai estar, tipo, a influência direta. Você sempre lê autores negros, por exemplo, que é uma das coisas que você fala, trabalha muito na sua obra também. Sim. Não. Ou foi um processo assim? Não conscientemente. Sim. Porque tem muitos autores e autoras negras que são pintados de brancos, né? E aí a gente acaba lendo, aprecia, gosta, mas só reconhece a importância dessa pessoa na literatura depois de algum tempo. Depois de pesquisar biografias e ver qual foi a relevância que teve na literatura. Sim. Acontece muito isso dentro das próprias escolas, né? Tem muitas informações acerca dos autores, porque eu pelo menos já vi muito a discussão de, sei lá, Machado de Assis, ele é negro, ele é branco, ele é pardo, sempre tem, entendeu? Ele é negro. Sempre tem essa discussão e a desinformação ela é muito grande. Como escritora negra, como é que você enxerga, assim, esse mercado editorial, seja regional ou a sua visão de nacional, né? Porque tá se discutindo mais isso agora. Eu acho que em relação à oportunidade de publicação ainda é muito restrito para pessoas que são classe média alta de modo geral, né? Então, se a gente for falar de nichos, de mulheres, de LGBTs, pessoas negras, já tem uma dificuldade em inserção nesse mercado de publicação editorial. E esse é a grande inovação da editora Nua, porque ela publica pessoas que normalmente não seriam publicadas, que costumeiramente não seriam publicadas. Sim. E aí ela tem toda essa coleção que eu faço parte, que é a coleção Outra História, é justamente voltado para uma diversidade maior, que é o Brasil, né? O Brasil é diverso. Isso. E aí nesse contexto assim, social, né, que é uma das coisas que você percebe, qual é a parte mais difícil de escrever, assim, né? Principalmente você que de acordo com a biografia do livro, trabalha com esse recorte de gênero, enfim. Eu acho que o difícil é escrever sem ser panfletário, porque a gente pode escrever sobre tudo, sobre negritude, sobre o recorte de gênero, o recorte de loucura, que eu também escrevo no livro, mas é muito difícil cair num lugar que seja estritamente panfletário, dizer o que é e ser extremamente didático. Acho que a gente pode construir narrativas inúmeras em cima desses temas, né? E acredito por mim que é a grande, né, tirada do livro, porque
trata desses temas, mas não de uma maneira explícita, né? Está aí nas entrelinhas. E aí eu escrevo primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira aqui é como se eu fosse a personagem, mas é um livro de ficção, é bom deixar bem nítido isso. Trata-se de um livro de ficção, apesar de ter uma escrita extremamente íntima e visceral, em segunda pessoa e terceira. Então é bem delicado e complexo de se aventurar nessa obra de Desvio. É escrito em prosa, né? Sim. E assim, eu pelo menos percebi que enquanto eu estava lendo, por mais que tenha sido escrito em prosa, tem esse teor poético, assim, esse teor de poesia, né? Sim, em prosa poética alguns, mas não todos. Uhum. Por exemplo, tem alguns que tem... que prosa poética normalmente não é muito bem quisto, né? Uhum. Assim, as pessoas, nossa, aqui não é um livro de ficção, é uma prosa poética. Sim. Mas tem outros tantos, por exemplo, Fermata, Isso da Enganação, que tem uma estrutura um pouco mais tradicional como a gente conhece a ficção, né? Com personagens, em terceira pessoa, ambientado em locais que a gente reconhece, enfim. Sim, inclusive sobre esse texto, Fermata, que eu estava comentando ontem com uma amiga minha, que foi um dos que mais me chamou a atenção, porque você trabalha coisas do cotidiano e aplica na ficção, assim, que não é tão ficção assim, porque eu li a primeira vez no ônibus, porque eu fui lendo o livro assim, bem pausadamente, e aí, quando eu terminei, eu tava no ônibus, naquela agonia, eu fiquei pensando, pô, que eu realmente entendi. Aí, quando eu cheguei, eu reli e falei, entendeu? Exato. Então, você tem essa preocupação com esse impacto que dá, né? Tem. E aí, já puxando esse gancho, eu queria saber, pra você, qual o papel e o peso que a literatura, assim, tem na vida dela? Mas na minha vida teve um impacto extremamente positivo de eu me autoafirmar enquanto ser humano, de usar a arte de maneira positiva na vida, de maneira construtiva. E eu vejo que ela tem grande potência também na vida de outras pessoas, porque das grandes dificuldades, das grandes subtrações que existem é a falta de leitura, né? A falta de pesquisa, de instrumentalização nesse sentido. E acontece que o Brasil está nesse lugar que a gente está, nesse limbo, né? Sim. E aí, enfim, a literatura preenche várias lacunas, tanto identitárias, quanto pessoais, quanto, enfim. E a gente pode fazer bom uso dela, né? Deve-se. Você é daquelas que acredita que a galera que não lê só não encontrou, aquela coisa clichê, não encontrou o livro certo ainda? Você acha que tem pessoas que nascem sem ler e vai morrer sem ler? Nossa, acho que... Ou você é mais otimista? Eu acho que os dois são taxativos. Eu acho que para você formar bons leitores, tem que ter tem que ter uma preocupação da população sobre isso, principalmente da população que lê, né? Então a gente não pode esperar que as pessoas leiam coisas que a gente considere maravilhosas se a gente não vai atrás das escolas, dos estudantes e fomenta algum tipo de clube de leitura, enfim. Um incentivo mesmo, né? Sim. E eu acho que é uma grande... Acho que é melhor culpar o Estado por esse déficit do que culpar as pessoas por si só. Porque a gente sabe que é muito estrutural, né? É muito estrutural. O incentivo de leitura, tanto nas escolas quanto dentro de casa, e principalmente como a mídia também trabalha em cima disso, né? Porque, assim, isso tá vendo, eu acho que, assim, na minha visão, tá vendo muito mais de agora, essa visão de que é realmente importante ler, porque antes era uma visão muito mais cool ler, entendeu? Né? Justamente, tem um recorte de classe, é muito nítido. O recorte de classe média alta são as pessoas que supostamente leem mais porque elas têm mais, né, grana pra ir atrás desse material. Porque livro é caro no Brasil. E a gente, enquanto que a gente lê resistindo, né? Porque a gente pode estar fazendo inúmeras coisas, trabalhando, procurando emprego, enfim, mas a gente tá lendo, tá produzindo. Exato. E o seu livro foi fruto do Catarse, né? Eu queria saber como é que foi o processo, a espera, deu ansiedade, bateu ansiedade, Muita. será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Muito, achei que não bateria a meta. Como é que foi isso? A minha editora-chefe, Sabina Mendes Moura, que é do Rio de Janeiro, ela veio com essa proposta pra gente lançar as primeiras tiragens do livro, porque a gente sabe que é muito difícil, é uma editora nova, não tem muitos recursos, né, pra fazer girar essa obra. E a gente entrou num acordo de que daria certo o Catarse. Só que a meta não era nem tão alta, assim, metas de fazer primeiras coisas, mas eu fiquei com aquele medinho, aquele friozinho na barriga, achei que não daria certo. Aí eu comecei com várias pessoas Sim. pra funcionar, e acabou que transcendeu, né, o Natal, Rio de Janeiro, que eram os eixos que a gente tava fazendo mais campanha, aí foi Paraíba, com pessoas que conheci, amigos queridos que moram lá, e aí São Paulo, e em Natal até pessoas que eu nem conhecia compraram também, fizeram esse auxílio, fizeram essa força. Ai, que massa. E assim, como é que é? Porque assim, sua família já sabe que você gosta de escrever, e tinha alguns... Se sabia ou não, né? Enfim, é uma pergunta. E se, quando você falou que tava pra publicar um livro, como é que foi a reação da galera, assim? É porque minha família é uma coisa muito complexa, assim. Tipo, a família que eu considero são os meus irmãos. Sim. E, enfim,
Meu pai deve saber que eu gosto de escrever, mas ele nunca me apoiou. E aí, toda a minha, estruturalmente, minha família não sabe que eu faço isso. Sabe nem o curso que eu faço, na verdade, na universidade. E, enfim, o apoio veio mais de pessoas externas, que não foi mais família. Foi de amigos e amigas e pessoas que me acompanham nesse processo aí de produção. E para quem não sabia, a gente deu explicação antes, mas o Catarse é um projeto muito bacana, onde autores independentes, seja de livros, seja de esculturas, enfim, os trabalhos deles ficam ali expostos, e aí eles têm uma divulgação para as pessoas ajudarem, né? Tem várias metas diferentes, né? É, exato. Inclusive a nossa não foi uma meta tradicional, foi uma meta personalizada, que se independente se batesse ou não, né, a meta, a gente poderia fazer uso do dinheiro arrecadado para fazer iniciativa nessas tiragens. O bom é que não só bateu a meta, como a gente conseguiu também ultrapassar essa meta, então... Quando chegou na meta, dobrou a meta. Trabalho cumprido. Você também é estudante de audiovisual, Sou. né, na UFRN, e eu queria saber como é que é essa influência, principalmente de diretores, produtores negros, que, enfim, é algo que você vive muito. Nossa, assim, falando em contexto regional, Sim. local, existem poucas pessoas fazendo cinema negro, que é o cinema que eu gostaria de trabalhar e ganhar dinheiro com, que é o cinema extremamente político, e que tenta transformar em, enfim, vários estigmas, estereótipos a comunidade negra em algo, né, transformador. E aí, aqui, regionalmente, poucas pessoas faziam isso. A gente, eu e algumas pessoas começamos a construir um coletivo, que é o CENAAS, Coletivo Negro de Audiovisual Adélia Sampaio, para fomentar essas discussões, produções, enfim, trazer à tona e ao público o que a gente conhecia. Que também é uma coisa que a gente está sempre em processo de conhecimento, né? Que a gente nunca sabe tudo ao mesmo tempo. Mas, né? É difícil. É difícil, mas é prazeroso, porque isso faz com que a gente vá atrás. Tipo, se eu quiser ter um debate sobre cinema negro, é legal produzir esse debate. Ou então um filme, ou o que quer que seja. Você já tem 2 obras já publicadas, né? Que são Vômitos dos Meus Excessos, de 2016. Isso. E o Sou Cactus, de 2017. Eu queria saber se Desvio, agora em 2018, ele vem com uma pegada diferente, ou se ele pende um pouco ainda para o que você já tinha escrito antes. Tem uma pegada diferente porque esse aí é em prosa. E aí as outras 2 publicações eram em verso. Poesia. Não de poesia, nós chamamos de poemas, que a gente pode chamar de poesia dependendo de quem lê. Que eu sou dessas pessoas que eu não vou dizer que é poesia. Acredito que esse livro é um pouco mais verborrágico, no sentido de que eu, que é um conto, é o gênero dele. Eu me detenho mais nas explicações e nas palavras sobre E aí nos meus outros trabalhos de poemas eu costumo ser um pouco mais incisiva e direta, assim, eu sou, sabe? Que nesse aqui, então, pelo que eu entendi, é uma preocupação, o peso com a escrita, né? Sim. Como aquilo vai atingir o leitor. Inclusive é algo que eu mesmo percebi, que antes, né, de a gente receber os livros em mãos, você me passou aquele texto e foi assim, foi um murro na minha cara, porque eu particularmente gosto muito da sua escrita, então a gente vê, o leitor consegue sentir o peso das palavras, por mais que a maioria das coisas que os personagens, né, que às vezes pode ser alter egos, pode ser, enfim, a personificação do eu mesmo, você consegue se colocar no local, né, de certa forma, né, obviamente não tem como dizer isso aqui eu sentiria, porque, enfim, somos pessoas, e ainda mais quando está se tratando de pessoas negras, sendo leitores brancos, nesse caso, enfim, é algo muito mais complexo. E todas as minhas personagens são, não sei se deu pra notar, são mulheres. Sim. Né, todas são mulheres. Foi uma escolha de linha, estética mesmo, porque eu me perdia muito nesse negócio de colocar uma voz masculina em mim. E alguns contos começaram com essa perspectiva. Eu me perdi. Assim, nesse por escrito eu não posso falar de homens, porque eu não tenho essa vivência, mas de mulheres. E aí foi quando eu descobri que seria mais interessante pra mim colocar uma linha estética, como se fosse uma voz feminina mesmo, e negra, assim, com esse recorte. Inclusive é algo que eu percebo, que algumas das situações que essas personagens passam são coisas que geralmente a gente ouve casos, às vezes violentos, do público feminino. Sim. Então fica muito notório assim. E isso às vezes vem como uma bomba, porque tem coisas que a gente não faz nem noção. E é importante ler esse tipo de livro exatamente para ver o que acontece, né? Porque às vezes a gente até sabe o que acontece, mas às vezes não vai atrás, não se importa tanto. E quando tem uma pessoa dizendo, olha, isso aqui realmente acontece, a gente fica mais chacoalhada, né? Bom, agora para dar, enfim, fechada aqui na mini entrevista, nesse bate-papo, eu vou querer fazer uma entrevista ping-pong, jogo rápido. Vamos lá, tá pronta? Mais ou menos. Uma autora. Conceição Evaristo. Uma música. Menina. Eu amo essa música. Uma música, putz.
Bota aí leões. Um lugar no mundo. África. Uma pessoa importante. Minha mãe. Um livro. Desvio? Brincadeira. Conselho Vicêncio. Um filme. Ixi, eu sou péssima pra lembrar o nome de filmes também. Seja um filme Próximo. Tá. E uma quote, pra finalizar. Ou uma frase, ou alguma coisa que te inspira. Tem uma acho que é do Mário Quintana, que é assim, é um poema. Diante de coisa tão doida, conservemo-nos serenos. Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser, e não do ser. Desde o instante que se nasce, já se começa a morrer. Enfim, foi maravilhoso, deu certo, conseguimos sobreviver a entrevista, não é mesmo? Inclusive é a primeira entrevista que eu gravo, então assim, perdoe já os erros aqui, mas eu acho que foi muito bacana e eu queria agradecer por você ter topado participar. Obrigada a você por ter me convidado, foi incrível. E assim, comprem o livro, já tem então, a gente está na Amazon, a gente está no... Tá na Amazon? A gente está na Amazon. Olha só. E tem outro lugar que eu acho que é Bookstore, que chama. Estamos lá também, então vocês podem adquirir por lá. O valor está extremamente acessível. E aí vocês só vão ter que pagar o frete a mais, né? Mas isso todo mundo paga. Então... Sim, Nordeste, né? Exato. Também tem acho que só isso mesmo. Tá ótimo. E queremos agradecer também a Lerria, vou deixar aqui um inscrito do canal, inclusive ele se deu espaço aqui, né? A galera de biblioteconomia grita horrores com esse aqui, o acervo deles. Enfim, então queria agradecer muito a você, muito obrigado, deu um abraço, inclusive maravilhoso. Nossa, abraço todo errado, deu um abraço mesmo. E é isso, gente. Se vocês gostam de ler poesia, se vocês têm o hábito, se vocês já não têm, deixa aqui tudo nos comentários. E se você gostou do vídeo, clica no gostei para ajudar, vai conhecer o trabalho de Rose, eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau.